Vamos lá, gente. Primeiramente eu queria explicar como que foi o fluxo de criação deste quadro, desse vídeo específico. Ele existe já há algum tempo no meu Instagram, sob o nome Fred Tenta Responder, e as tentativas de respostas sempre ficavam lá mesmo no Instagram. Só que algumas semanas atrás, ouvindo sugestões de pessoas, tanto lá do Instagram como pedidos de alguns aqui do próprio YouTube, eu coloquei uma enquete lá perguntando se eu deveria mudar de plataforma e a opção vencedora foi a mudança para o YouTube. O que eu fiz em relação a isso? Absolutamente nada. Até que hoje criou-se a tempestade perfeita por se tratar de um assunto que é complexo, gera muitas dúvidas, eu recebi mais de 200 perguntas lá no Instagram e, portanto, necessita de um tempo razoável que não dure uma junção de stories de sei lá quantos segundos cada. Então, acho que foi o momento mais propício para eu migrar esse quadro aqui para o meu canal de YouTube. Ainda não sei de fato se essa mudança ela é permanente ou se ela é pontual. E eu não tenho nenhuma intenção de responder isso neste momento, porque para que adiantar para hoje o que você pode deixar para amanhã? Então, vamos focar no agora. Vamos focar neste vídeo. Qual é o contexto de todo esse caso da Premier League contra o Manchester City? Eu já expliquei em outro vídeo aqui do canal, e está aqui na tela caso você queira visitá-lo antes de dar prosseguimento a este vídeo, mas eu ofereço aqui um contexto resumido. O resumo do resumo é que a Premier League acusa o Manchester City formalmente, essas acusações vieram na segunda-feira desta semana, de mais de 100 infrações às regras do fair play financeiro da própria liga. São acusações que vão mais ou menos na mesma linha das que a UEFA fez ao Manchester City em 2019. Foi uma acusação que logo virou julgamento e o veredito veio em janeiro de 2020. O Manchester City foi considerado culpado pela UEFA, mas como a gente já sabe, meses depois, em junho do mesmo ano, o CAS, a Corte Arbitral do Esporte, que recebeu a apelação do Manchester City à decisão da UEFA, absolveu o Manchester City de quase todas as acusações da UEFA. A punição que tinha sido imposta pela UEFA de suspensão do Manchester City de competições europeias por 2 temporadas foi anulada pelo CAS. É esse o contexto. Foram várias perguntas, como eu disse, então eu selecionei as mais repetidas, as que mais se repetiram, porque aí denota uma dúvida mais comum para eu trazer para cá e tentar responder. Vamos lá, começando com o Alexandro Martins. Ele pergunta: quanto tempo leva para começar a movimentação judicial? A resposta que eu não queria dar e que você não queria escutar é que praticamente ninguém sabe. Nem mesmo quem está próximo ao caso, tá? Eu tentei conversar com pessoas ligadas ao Manchester City, com pessoas ligadas à Premier League e ninguém tem mais ou menos uma ideia dada a complexidade desse caso. Não sabem direito quando o julgamento começa e muito menos quando virá o veredito. Há quem diga que pode durar meses, há quem diga que deve durar anos. E lembrando que cabe apelação ao resultado, mas diferentemente do processo da UEFA, essa apelação não é para o CAS, porque a jurisdição é da Premier League, é da Inglaterra. A apelação seria com uma formação de uma nova comissão independente para julgar os méritos da apelação. É importante ter em vista, cara, repito, são mais de 100 acusações que a Premier League desenvolveu ao longo de mais de 4 anos de investigações próprias. Esse período de investigação durou mais do que a Primeira Grande Guerra Mundial, por exemplo. E o Manchester City precisa criar uma defesa para essas acusações, né? Quanto tempo o clube vai precisar para criar essas defesas, para montar essas defesas? Quanto dessa defesa pode ser aproveitada da defesa que o City utilizou no caso da UEFA e depois do CAS? Ninguém sabe. O próximo passo prático é a formação dessa comissão independente que vai julgar o caso, formada por 3 membros. Eles serão selecionados pelo presidente do painel jurídico da própria Premier League. Os 3 membros, eles podem tanto fazer parte desse painel ou não. Pelo que eu apurei, pelo que eu escutei, é provável que esses 3 membros sejam compostos por
2 especialistas em direito e 1 especialista financeiro. Aí o Lisandro Santos pergunta: corre risco do Manchester City perder pontos na Premier League? Sim, basicamente sim. As regras da Premier League estabelecem punições que vão desde multa financeira, passando por diversos itens como dedução de pontos, perda de pontos, proibição de registrar novos jogadores, indo até a expulsão do clube da Premier League. E aí eu emendo na pergunta do B. Andreto. Eu imagino que seja B de Bernardo, mas pode ser, sei lá, Beretriz. O que aconteceria se o City fosse expulso da Premier League? Não há qualquer caso meramente similar a esse na história da competição. Não há parâmetro, portanto, para comparação e muito menos a gente sabe o que aconteceria depois. Isso não está previsto nas regras da Premier League, né? O que aconteceria depois? A gente não sabe para onde iria o Manchester City, primeiro, né? O Telegraph, jornal aqui na Inglaterra, fez uma reportagem publicando que a EFL, a Liga de Futebol Inglesa, que é dona das 3 divisões abaixo da Premier League, a Championship League 1 e League 2, ela não é obrigada a aceitar o Manchester City, até porque ele entraria no lugar de quem? Quem que sairia? Qual dos 72 clubes da EFL sairiam para a entrada do Manchester City? Ou seja, em teoria o clube poderia acabar jogando o futebol semi-profissional, né, que eles chamam de non-league football aqui. Em teoria, gente, não adianta fazer título de vídeo aqui. O Manchester City pode acabar jogando futebol amador. Calma, é uma teoria, é uma hipótese tão descolada das probabilidades que a gente tem nesse momento que eu não acho que vale a pena dar muita atenção a essa possibilidade, pelo menos por enquanto. Aí o Leonardo Ribeiro me pergunta: alguma possibilidade do City perder os títulos conquistados? Só dentro deste período das infrações, entre 2008, 2009 e 17 e 18, o City conquistou 4 taças só da Premier League fora das outras competições inglesas. Em teoria, as possíveis punições dentro das regras da Premier League estabelecem dedução de pontos. Não se fala ali que a dedução precisa ser futura. Você pode interpretar como algo aberto, algo que possa deduzir pontos de ligas passadas. Mas eu tenho lido muito sobre isso, tá, para tentar me informar e depois informar, que é o meu trabalho. Tenho ouvido muito, tenho tentado me informar das melhores maneiras possíveis e apurado dentro das possibilidades. E me parece que isso não é muito provável, tá? Pelo menos por enquanto é essa leitura que muita gente está fazendo. Até porque, como que você organiza o efeito cascata? O campeão, beleza, você pode colocar ali para o segundo colocado. Mas e quem entra na Champions? E quem foi rebaixado e não é mais? Beleza, você pode montar a tabela direitinho, mas e o que acontece? O faturamento que o clube rebaixado deixou de ter, que o clube que não foi para a Champions também deixou de ter. O que, enfim, cara, sei lá, tem tantas ramificações que se você começar a fazer isso, pode dar muito mais problema para a própria Premier League do que talvez ela gostaria. Acho que não é simples como tirar a medalha de um atleta banido por doping e dar para outro. O futebol tem outras ramificações mais complexas, ainda mais nesse tempo todo, né, cara? Repito, são 9 temporadas em julgamento. Pergunta do Luiz Carlos: tem algo de político nesta treta? Aí eu te pergunto, o que não é político na nossa vida, meu caro? Mas vamos às informações e não às minhas visões ideológicas. O clube acredita que sim, tá? Eu conversei com pessoas ligadas ao clube e enfim, antes da conversa, há um fato que ao equivalente a uma proposta de lei rolando no Congresso, na Câmara aqui do Reino Unido, que alteraria profundamente a estrutura de como é gerido o futebol inglês neste momento, tá? Basicamente, o ponto principal dentro desse nosso contexto aqui é que uma das propostas é que o governo passe a regular a Premier League, que hoje é um órgão independente, privado, não tem nenhuma conexão em termos de regulação com o governo britânico, que tem essa proposta para tentar mudar essa realidade. Então, fontes ligadas ao Manchester City com quem eu conversei, e não apenas eles, há pessoas que são imparciais e que interpretam da mesma forma, é que o governo
está utilizando esse caso do Manchester City e o timing para soltar essas acusações como forma de mostrar ao governo e aos outros 19 clubes da Liga que a Liga é capaz de se autorregular. E quando eu falo se autorregular é porque, gente, a Premier League são os clubes, são os 20 clubes. Então são os 20 clubes mostrando para o governo britânico que, olha, não precisa colocar sua colher aqui nessa sopa não, porque a gente consegue se autorregular e punir quem pisa fora da linha. É claro que o City ser supostamente utilizado como bode expiatório não faz do clube inocente, mas mostra que podem haver mais caroços dentro desse anguzão. Cauê Greco pergunta: o Chelsea conseguirá escapar do fair play da Premier prolongando contratos para 8 anos e meio? Eu coloco essa pergunta aqui porque muita gente tem apontado dele e falado: mas e o Chelsea? Como é que contrata tanto e não está sendo julgado, acusado pela Premier League, pelo fair play financeiro e tudo mais? Primeiro ponto de tudo, tá, gente? O fair play financeiro da Premier League ele é muito mais permissivo do que o da UEFA, que por sua vez é bem mais permissivo do que, por exemplo, o fair play financeiro de La Liga. Enquanto o Barcelona, por outras razões também, tem dificuldade de renovar contratos de jogadores da base do clube, o Chelsea gasta isso tudo. É uma ponte muito simples de você fazer, mas não é tão fácil como parece, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O caso do Manchester City, as acusações da Premier League, o grosso das acusações vem de uma fonte, que não é a acusação clássica do fair play financeiro. Não é a Premier League falando: City, você poderia ter tido tanto de perda nesse triênio, nesses triênios, né, são 3 triênios em questão, e você ultrapassou por muito, então temos que punir você. Não é. O grosso das acusações vem de uma fonte que é, basicamente, de um lado, maquiar como patrocínios dinheiro injetado pelo próprio dono do Manchester City, Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, o grupo Abu Dhabi, e de outro lado, fazer contratos paralelos com contratados. Dois em questão que estão mais em evidência são o Roberto Mancini, treinador, e o Yaya Touré, ex-jogador do Manchester City, para atenuar os gastos. Então, assim, basicamente, se você infla sua receita e esconde parte dos seus gastos, você evita aquela punição clássica do fair play financeiro, porque você consegue ajustar as suas contas driblando outras regras para não driblar a regra principal. É mais ou menos esse o grosso das mais de 100 acusações da Premier League contra o Manchester City, tá? É por isso que não dá para fazer paralelo com o Chelsea. A Premier League não está falando: City, você gastou tanto, como o Chelsea está gastando Y. A Premier League está falando: você fingiu que não teve perdas porque você fez isso, isso e aquilo. E até onde a gente sabe, não é o caso dessa nova gestão do Chelsea, tá? Então tenhamos muita calma nessas comparações rápidas e fáceis, porque, cara, sei lá, vale mais a pena se aprofundar para poder ter um pouco mais de base, até para você, seja torcedor do City, seja torcedor do Chelsea ou de outro clube, ter mais argumentos, não só na hora de defender a sua visão, mas de construir a sua visão, né? E aí vamos à pergunta do Matheus Barbosa, que, como vários outros, pergunta: o quanto que isso reflete em Pep Guardiola? Eu estava hoje na entrevista coletiva do treinador, a primeira entrevista do Guardiola e de qualquer membro do Manchester City pós acusações da Premier League, e eu fiz um compilado para vocês dessa defesa passional do treinador ao clube. My first thought is that we are already being condemned. So like what's happened right now these weeks after Monday, it's happened the same what happened in UEFA. That UEFA, it was a condemn. We had already accusation, now we have just charge. Why should, in that moment when overturned the situation, what they told me before they defend the accusation from UEFA, the club proved that we're completely innocent, why should not think right now, when there is not even accusation, it's just condemned, it's just charges or suggestions. So you have to understand that between 90 teams of the Premier League is accusing us without letting us the opportunity to defend. And the word of my club, my owner, my chairman, my CEO, my people explain everything during these 3 or 4 years. You know exactly in what
on what side I am. Just in case we are not innocent, we will accept what the judge, the Premier League decide. But what happened if in the same situation that UEFA happened, we are innocent? What happened to restore or pay back our damage? Because the damages now is for 1 decade, 8, 9, 10. So 1 week later, UEFA make a sentence against us. 9 teams, Burnley, Wolves, Leicester, Newcastle, Spurs, Arsenal, United, Liverpool, Chelsea, out of the Champions League, but they won at that position. Like Julio Cesar said, there are not in this world, there are not enemies or friends. There are just interests. But the moment from Sergio score, the moment for Ilkay Gundogan and Aston Villa score, for all the big moments we are living, the 7 years belong to us, for our fans, for our people. And this is no one can pull it out. It's impossible. So, and after, okay, the court will dictate what happened. And I said before, so at the end it's nice. But after, when it's going to happen, I'm fully convinced that we will be innocent. We were not part of the establishment and always have been in this league. But in the same time, I understand they can do it, but always I regret the fact, wait, no, let us ourselves to defend, please. So that's all. So I don't know in other countries, but in this country, everyone is innocent until, proven guilty. I would say they are more confident because they have more experience, I would say, or they know more information. They have a lot of pages that we present in UEFA that I think is going to introduce against Premier League. So let's say, everyone continue to do our job. Everyone in his department is going to do the job. The physicians do the job. The doctors do the job. Nutrition do the job. You do the job, Pep. The players do the job. And everyone is going to do the job. They open a precedent right now. What they have done to us, be careful. Be careful in the future, because many clubs they make suggestions, and there are a lot of clubs that they can be accused, like we have been accused, without maybe being innocent. I don't know what's going to happen in the future, but I'm not moving from this seat. I can assure you, more than ever, I want to stay that. Now, more than ever. Yeah. Sometimes I have doubts of 7 years, 8 years, 7 years already is a long time. Not even in any country, so many years, imagine in the Premier League, so many years. But now I don't want to move on. No, because the people say, if they lied to you, Pep, they didn't lie to me. Look what happened with UEFA. I said to them, what happened? So, Pep, we did nothing wrong. We prove it. Now it's the same case. Why should I don't trust with my people? I trust with all the CEOs and owners for the 19 clubs, like it was 9 clubs in the UEFA. It happened? No. I trust with my people. Between them and my people, No 1 second for the other ones. No 1 second. Pois é, eu vou dar um pouco da minha opinião sobre o que o Guardiola falou, trazendo uma última pergunta do Luiz Otávio. Fred, você acha que o City é culpado? Sua opinião, por favor. Cara, eu não gostaria de ficar em cima do muro, mas eu preciso dizer aqui que eu não tenho, claro, acesso aos documentos, né? E talvez mesmo que tivesse, eu precisaria de uma ajuda profissional para entender a contabilidade disso tudo. Então não é tão simples assim formar uma opinião e tá de um lado ou tá de outro. Mas sim, é claro que é estranho que o clube caia na malha fina de 2 organizações diferentes num espaço de tão poucos anos, né? E quando o Pep fala de ser inocentado no caso UEFA, é preciso fazer uma ressalva importante aqui. Grande parte da decisão do CAIS de absolver o Manchester City foi porque grande parte do material de acusação da UEFA tinha prescrito. Segundo as regras da própria entidade, você tem 5 anos ali para o material de provas e acusações ter validade. Então foi basicamente o que o CAIS disse UEFA, as suas acusações caducaram, estão muito antigas para ter algum material
legal, válido aqui, né? Então foi muito por aí. O CAS manteve a multa, mesmo que reduzida, da UEFA ao Manchester City por não colaboração do clube com as investigações, coisa que também faz parte das acusações da Premier League. São mais de 30 infrações só neste ponto da Premier League falar para o Manchester City que, olha, que coisa feia, hein? Você não nos ajudou. E no processo da Premier não há essa janela temporal para a validade legal das provas e das acusações. Isso é uma vulnerabilidade do Manchester City? A princípio eu também pensaria que sim. Mas conversando com pessoas ligadas ao clube mais uma vez, eles garantem que o City pensa de maneira oposta e que vê neste momento e que vê nestas acusações uma oportunidade para provar para o mundo que o clube não foi absolvido pelo CAS por uma brecha técnica, e sim porque é de fato inocente, e como não há como colocar o Manchester City como absolvido ou inocente por conta dessa brecha técnica, o City acha que é uma oportunidade de provar até o fim que há, sim, inocência. E aí eu termino dizendo que vamos ter calma para conclusões muito precipitadas e muito rápidas e muito fáceis e muito atraentes, portanto. É muito complexo e, sei lá se é porque eu sou repórter, mas desconfio de todo mundo nessa história. Então, esperemos para ver e esperemos até o próximo vídeo aqui desse canal, que eu acho que virá na segunda-feira, após Liverpool e Everton, para fazer um resumão da rodada, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque estarei trabalhando na prévia de Milan e Tottenham lá na Itália. Mas vou tentar o máximo, tá? Obrigado pela paciência. Eu sei que é um assunto maçante, um assunto chato, mas é importante. E muita gente tinha dúvida. Então, cá estão as minhas tentativas de respostas.